Então, hoje vamos começar o nosso 17º encontro, né, as nossas leituras, e para isso eu vou ler aqui o último parágrafo da nossa última leitura. No que diz respeito a esta história, não há redenção. Um grande abismo foi fixado agora entre o homem rico no inferno e Lázaro no seio de Abraão. Então a gente está comentando, né, o Sanford está comentando aí aquela parábola do rico e Lázaro, né? E é muito interessante a forma como a gente viu no encontro anterior, o 16º, como o Sanford interpreta isso no nível interno, né? Ficou muito legal. Então ele continua aqui. O grande abismo, é claro, foi estabelecido pelo próprio ego. É o resultado inevitável da recusa do ego em reconhecer a realidade interna. Agora o ego deve sofrer as consequências do grande abismo para se conscientizar da psique total. Em termos cristãos, a redenção dessa situação só é possível pelo Cristo, que desce ele mesmo ao inferno e assim atravessa o abismo. Psicologicamente, o significado da doutrina da descida ao inferno é uma forma de dizer que, apesar do abismo que o ego cria dentro da psique e da criação de um inferno interno, Cristo pode superar a divisão descendo em todas as partes do nosso ser. E aí a gente começa hoje a leitura deste encontro. Outras duas parábolas relacionadas com o motivo da recuperação das partes perdidas ou inferiores da personalidade são as parábolas da ovelha perdida e da moeda perdida. Agora a citação da Bíblia, né? Dizei-me, se um homem tem 100 ovelhas e uma delas se extravia, não deixa as 99 nas montanhas para ir em busca da que se extraviou? E se por acaso a encontra, amenamente se rejubila por ela mais do que pelas 99 que não se extraviaram. Isso está em Mateus e Lucas. É interessante notar que há um total de precisamente 100 ovelhas. Jesus poderia ter dito: suponha que um pastor perdeu uma ovelha, e suponha que um homem tinha um grande rebanho de ovelhas. O uso específico do número 100 faz parte da parábola. E como todos os números no Novo Testamento, têm um significado interno, quer dizer, simbólico, né? Pois para os primeiros cristãos, todos os números tinham um significado místico, ou, como diríamos hoje, psicológico. Os 5 irmãos na história de Lázaro podem se referir ao número da humanidade, já que temos 5 sentidos e 5 extremidades no corpo, quer dizer, a cabeça, 2 braços, 2 pernas. O número 5 está frequentemente associado à pessoa física ou natural. Da mesma forma, o corpo de Cristo carrega 5 feridas, né, que são nos 5 membros. Santo Agostinho diz: não devemos desprezar a ciência dos números, que em muitos trechos das Sagradas Escrituras é encontrada como de eminente serviço para o intérprete cuidadoso. Isso está no livro, né, de Santo Agostinho, A Cidade de Deus. Ele continua dizendo que todos os estudos pagãos devem ser rejeitados, exceto as ciências do raciocínio e dos números. E, pela ciência dos números, ele inclui tanto as propriedades matemáticas ordinárias dos números, quanto o seu significado místico. Isso está no livro dele, né, sobre a doutrina cristã. A importância do significado dos números para a interpretação bíblica é tão grande que ele declara, Santo Agostinho, né? A ignorância dos números nos impede de entender coisas que são apresentadas na Escritura de maneiras figurativas e místicas. Em tudo isso, a atitude de Agostinho é típica da atitude geralmente mística e psicológica
do início do cristianismo. Poderíamos ignorar tudo isso como superstição e rejeitar a ideia de que Jesus tinha em mente algo místico ao usar números, exceto que os números recorrem em nossos sonhos com significados peculiarmente característicos. É interessante, gente, só acrescentando aqui para vocês terem uma ideia, né? Sempre que aparece, por exemplo, uma criança, né, nos sonhos, a criança, a idade dela representa alguma coisa, é significativa, né? Pode representar, por exemplo, a criança que aparece no sonho tinha uns 5 anos. Então, quer dizer, algo que surgiu na vida da pessoa que tem 5 anos ou de outra maneira, né? Mas essa é uma das maneiras que eu uso muito, né, de colocar a idade. Outra coisa que é interessante, então, por exemplo, se no sonho ocorre um intercurso sexual, né, entre uma mulher e um homem, nós podemos contar 9 meses a partir dali. É incrível como isso é matemático, né? Nós contamos 9 meses a partir do sexo nos sonhos e teremos um sonho, se a pessoa se lembrar do sonho, é claro, teremos um sonho onde ocorre o nascimento de uma criança. Ou nos sonhos posteriores, ocorrer de aparecer uma criança de 1 mês, de 3 meses, né? E isso é incrivelmente matemático. Eu já vi num atendimento de pacientes, né, que apresentavam esse tipo de sonho. Mas continuando aí. Então, olha só, ele diz, como nesta parábola, assim em nossos sonhos, há frequentemente um destaque para o número. Estamos na companhia de precisamente 4 pessoas, ou nos é entregue uma conta exatamente de $500, ou observamos em nossos sonhos que são 8 horas da manhã. Nesse caso, o sonho, por meio do uso de números, está insistindo em um significado arquetípico específico. Na igreja primitiva, o número 10, com seus múltiplos de 100 ou 1000, era o número divino. Como o total dos 4 números primários, 1, 2, 3 e 4, era o número da unidade. Então, o número 10 é a soma, né, de 1, 2, 3 e 4. Então, o número 10 era o número da unidade. Mas, ao contrário do 1, que representava a unidade em um nível simples, o 10, ou quadrado, ou cubo de 10, quer dizer, ou 100 ou 1000, representava a unidade em um nível complexo, o muitos unidos em um. Assim, era um número para a totalidade ou Deus, né? Então, quer dizer, o número 1 representa a unidade simples, né? Mas quando aparece o número 10, o número 100 ou o número 1000, isso quer dizer o múltiplo contido no 1, o múltiplo contido na unidade. Então é mais complexo, é como se referisse a algo mais complexo. E Metódio escreve, pois 1000, consistindo de 100 multiplicado por 10, abrange um número completo e perfeito. Isso aí está no livro dele, Banquete das 10 Virgens. Por isso, a perda de apenas uma ovelha é extremamente importante. A ovelha perdida deve ser encontrada ou as 100 não estarão completas. Tanto faz terminar com 37 ou 45, quanto com 99 no que diz respeito à completude. Isso também explica a grande alegria por ter encontrado a única ovelha perdida. A recuperação do que estava perdido é tão importante quanto manter as 99, porque é essencial para o número completo. Então, olha só, a ovelha perdida, ela é muito importante, né, pelo valor dela, porque ela completa o todo, né? Nós não seríamos completos, ou seríamos mutilados, se faltasse alguma coisa, se a gente deixa alguma coisa no inconsciente, né? A gente não é completo, está faltando alguma coisa. Então, psicologicamente,
A ovelha perdida representa a parte perdida de nós mesmos, a parte de nossa personalidade total que está submersa nas profundezas, presa no inferno de nossa separação interna e que deve ser reconhecida e trazida à expressão, se quisermos ser completos. Um motivo semelhante é encontrado na parábola da moeda perdida. Ou então, que a mulher, se tiver 10 dracmas e perder uma, não acende uma lâmpada, varre a casa e a busca diligentemente até encontrá-la? E quando a encontra, chama suas amigas e vizinhas? Alegrem-se comigo, ela diria. Encontrei a dracma que perdi. Isso está em Lucas. A dracma, é interessante que agora o Sanford vai apresentar o contexto dessa parábola da moeda perdida, né? E que a gente geralmente não tem conhecimento. Então, ele volta, né? A dracma hoje vale cerca de 6 centavos. Então, não é uma moeda muito valiosa. No entanto, a mulher que perdeu essa moeda faz grandes esforços para encontrá-la e depois celebra quando a recupera. Uma explicação oferecida por K.C. Pillai é, é que no Oriente, uma mulher recebia 10 moedas de seu marido no momento do noivado, como uma promessa de amor e lealdade. Essas moedas ela deveria manter por toda a vida. Se ela fosse tão descuidada ao ponto de perdê-las, seria uma terrível desgraça e um presságio nefasto para o casamento. Isso explicaria por que a mulher fez tanto esforço para encontrar a moeda perdida e por que ela convocou seus amigos para celebrar a recuperação da peça perdida. Vemos novamente aqui o simbolismo do 10. A moeda ausente é necessária para a completude. No que diz respeito ao valor simbólico delas, tanto faz perder 8 ou 9 das moedas, quanto perder uma delas. A moeda perdida é, mais uma vez, a parte perdida de nós mesmos, a parte inferior que deve ser recuperada para que sejamos completos. Observe também que a mulher acende uma lâmpada. Encontrar o que está faltando em nós mesmos requer um ato de consciência, o acender da lâmpada de nossa mente, e depois uma busca minuciosa em nossas almas, uma limpeza do mundo interior. O significado interior dessas parábolas não escapou aos primeiros padres da Igreja. Gregório de Nissa diz, em referência à ovelha perdida, que ela representa a nossa humanidade perdida. Isso está no livro dele, Contra Eunômio. Então, da moeda perdida, ele escreve que a mulher é a própria alma e que a vela acesa significa, sem dúvida, nossa razão, que lança luz sobre princípios ocultos, ou seja, a consciência que percebe o inconsciente oculto. A moeda, ele observa, deve ser encontrada em sua própria casa, ou seja, dentro de si mesmo. Ele continua fazendo uma observação muito interessante sobre a moeda perdida. Por aquela moeda, a parábola insinua, sem dúvida, a imagem de nosso rei, não irremediavelmente perdida, mas escondida sob a sujeira. Essa sujeira, ele continua, né? É a impureza de nossa carne, que, sendo varrida e purificada pela diligência da vida, deixa claro à vista o objeto de nossa busca. Verdadeiramente, todas aquelas potências que são companheiras da alma e que a parábola chama de vizinhas para essa ocasião, quando a imagem do poderoso rei é finalmente revelada em todo o seu esplendor, aquela imagem que o Criador, de cada coração individual, de nós, imprimiu nesta nossa dracma, então se converterá para aquele deleite e festividade divinos, e contemplará a beleza inefável do recuperado.
Isso aí está em Sobre a Virgindade, né? Então, continuando. Pessoal, se vocês tiverem alguma coisa, alguma colocação, tá? Se sintam à vontade. Aqui temos o mistério de que recuperar a moeda perdida dentro de nós mesmos, nossa própria humanidade não redimida, é recuperar Cristo, o Rei em si, o equivalente psicológico da totalidade. Ele está escondido nas profundezas, né, do inconsciente, onde ele é tanto o Salvador quanto aquele a ser salvo. Ele vem na sujeira e lama em tudo que é objetável, mas, enquanto é recuperado pela consciência, contemplamos a beleza inefável. Você desliga aí o microfone, Rita, por favor? Acho que por acidente. Obrigado. Então, vamos lá. Um motivo semelhante é tocado nas seguintes palavras de Jesus: Tive fome e me destes de comer. Tive sede e me destes de beber. Era estrangeiro e me acolhestes. Nu e me vestistes. Enfermo e me visitastes. Estava na prisão e viestes a mim. Em verdade vos digo que sempre que o fizestes a um destes meus irmãos mais pequeninos, a mim o fizestes. Isso está em Mateus. Esses versos estão claramente entre os grandes versículos sobre os quais se baseia a mensagem social do cristianismo. Devemos ministrar àqueles que estão necessitados e, ao fazer isso, ministramos também a Cristo. Mas as reflexões de Gregório de Nissa deixam claro que este trecho também deve ser entendido interiormente. Há um estranho em nós, uma porção nua, necessitada, faminta de nós mesmos. Um irmão ou irmã perdido de nossa própria alma, a ser resgatado, sendo aceito conscientemente e permitindo expressão na vida. Então, assim, nossos conteúdos sombrios, inconscientes, nossas partes que são relegadas ao inconsciente, né, elas são necessitadas da nossa atenção, né? E como elas são resgatadas, né? Na medida que eu as aceito conscientemente e eu permito que elas se expressem, né, dentro de mim e na minha vida. É claro, existem coisas ali que podem não ser aprovadas assim eticamente para nós, que podem, digamos assim, despertar coisas em nós que seríamos destruídos, né? A vida como a gente conhece, a nossa vida, né, pessoal. Nós poderíamos ser destruídos se nós concordássemos em fazer o que elas querem. Mas isso não impede que a gente aceite, que a gente tome consciência. Então, por exemplo, se vem um pensamento inconsciente, né, um pensamento horrível, de você atropelar a uma pessoa íntima da sua família, por exemplo, vem aquele pensamento. Então, normalmente a pessoa pensaria, nossa, como eu fui capaz de pensar isso? Achou, né? Como eu pude pensar isso? E ignora e reprime aquele pensamento. Mas, por outro lado, a gente pode pegar e fazer o seguinte: nossa, existe uma parte de mim que, é, que me fez eu pensar isso, né? O que será, né? O que tem isso, né? O que está acontecendo com esse lado da minha mente, né? Então, olha só, você não está concordando, né? Mas despertou uma curiosidade, né? O que há, né? Nessa parte? Por que essa parte está fazendo isso comigo, né? E você pode, acolhendo essa parte, não reprimindo, né? Mais tarde, quem sabe, ela pode começar a responder, né, para você. Mas continuando aqui, né, a gente pode dar a expressão para essas partes na nossa vida. Como já foi dito, né, a gente aceitar é diferente de concordar. Você pode aceitar no sentido de tomar consciência, embora não concordando, né? Você nega em agir de acordo com aquilo. Aí,
Continuando, ao fazer isso, trazemos Cristo para as nossas vidas. Cristo, ele mesmo, está naquela parte perdida de nossas almas, pois ao incluir a moeda perdida, constelamos nossa totalidade. Constelamos quer dizer, nós ativamos nossa totalidade, né? Ela fica ativa, né, na nossa vida. Aí o Sanford apresenta um caso. Phil é uma pessoa profissionalmente talentosa, acostumado ao sucesso, com uma mente bem desenvolvida e habilidades notáveis. Foi fácil para ele cair na armadilha da inflação, alimentada por sua esposa, que consistentemente se moldava para se encaixar em suas opiniões. Então, a esposa de Phil, né, aprovava todas as opiniões dele, não tinha nenhuma objeção. Quer dizer, ao que tudo indica, eles não dialogavam, não havia um diálogo, né? O Phil simplesmente tinha uma opinião, era aprovado, acabou. E ele foi se inflando com aquilo, como se ele, qualquer opinião que ele estivesse certo, né? Então vamos lá. Phil tornou-se crítico e rígido em suas atitudes, olhando para os outros como inferiores, se suas ideias não se alinhassem com as suas. Ele colocou sua esposa em uma caixa e fez com que sua vida se conformasse à dele. Ele fez com que a vida da esposa dele ficasse conforme a sua, conforme ao que ele queria, criando um casamento que mais parecia uma camisa de força do que uma verdadeira união. No entanto, na realidade, ele era emocionalmente muito dependente de sua esposa, sensível e intuitiva. Algo que percebeu dolorosamente quando ela finalmente se revoltou e, deixando de lado seus medos, decidiu deixar o casamento. A esposa se separou. O castelo de cartas de Phil começou a desmoronar. Ele experimentou emoções e ansiedades tão perturbadoras que sua fachada externa não podia mais se manter unida. Ele foi finalmente impelido a buscar ajuda para si mesmo e a obter insights dolorosos que o levaram a perceber que sua suposta superioridade era apenas uma cobertura para suas profundas necessidades internas. Quer dizer, era uma máscara, né? Ele usava uma máscara, ou ele se identificava, né, com uma imagem superior ao que ele realmente era. Enquanto ele forçava todos os seus sentimentos em uma caixa, também era obrigado a conter sua esposa do tipo sentimento em um relacionamento limitado. E provavelmente a esposa dele era introvertida, né? Porque ela não dava opinião, ela, como é que eu vou dizer? Ela trancava as próprias opiniões para ela e valorizava a do marido, né? Então, mas vamos lá. Gradualmente, à medida que ele se tornava mais livre, conseguiu deixar sua esposa ficar livre, de modo que ela não se sentisse mais compelida a deixá-lo. Então, à medida que ele ficou mais espontâneo, né, deixando as partes inferiores, ele ficando livre para aceitar as inferioridades dele, ele se tornou mais espontâneo. E ele, ao mesmo tempo, deixou a esposa mais livre também para se expressar e tudo mais, né? A experiência para ele foi dolorosa, até humilhante em alguns momentos, mas ele estava se tornando inteiro. Seu Lázaro, entre aspas, né, estava sendo reconhecido, aceito, alimentado e recebendo um lugar em sua casa. E, como resultado, o abismo dentro dele estava sendo curado. O futuro de Phil agora parece mais promissor do que nunca. Como profissional, ele está se tornando mais compreensivo e não julgador de seus clientes, sem perder suas habilidades. Mas foi preciso uma experiência amarga e um período de grande dor e confusão para levá-lo a este ponto. É claro, quando chega uma crise, né, é aí que a pessoa vai fazer alguma coisa para despertar.
Essa etapa característica de chegar ao reino de Deus é lindamente retratada na famosa parábola do bom samaritano. A maioria de nós está tão familiarizada com essa história que nossa consciência de seu significado interno profundo se obscureceu. Conhecemos a história. Um homem viaja para Jericó, cai entre ladrões, é deixado para morrer e é ignorado pelos sacerdotes e levitas. Somente o samaritano, desprezado para ajudá-lo, cuida dele e providencia para a sua contínua recuperação em uma estalagem próxima. Do ponto de vista externo, Jesus nos ensina o tipo de atitude que devemos ter para com os outros. Olha só, gente, é interessante como Sanford, ele não nega, né? Ele não nega o ponto de vista social do cristianismo, o ponto de vista extrovertido, né? Pelo contrário, né? Ele reafirma. E é isso que é interessante naquilo que é simbólico, né? Quando a gente vê as coisas, quando a gente vê a Bíblia ou qualquer outra coisa de maneira simbólica, nós juntamos, nós não excluímos, né? Não é uma atividade de exclusividade, você dar exclusividade a um ponto de vista. Pelo contrário, quando a gente vê as coisas da maneira simbólica, nós somos inclusivos, né? Nós agregamos, nós não separamos as coisas, né? Enquanto o ponto de vista somente extrovertido ou literal, né, ele exclui tudo mais. Então, continuando aqui. Devemos ser como o samaritano, capazes de agir com bondade e generosidade para com os outros, mesmo que não sejam do nosso próprio grupo ou tipo. Isso é perfeitamente legítimo e verdadeiro até certo ponto. Mas, olhando a parábola interiormente, encontramos nossa identidade, não no samaritano, mas no homem que caiu entre ladrões. Fio, por exemplo, foi um homem que caiu entre ladrões. Enquanto estava em sua jornada pela vida, ele sucumbiu às suas próprias atitudes coletivas e rígidas, que em tempos de crise o deixaram sangrando e espancando na estrada, e espancado na estrada. Nessa crise, tudo que era respeitável e aceito, os sacerdotes e levitas, o ignorou. Essas pessoas em sua vida que ele mais adulava e cuja aceitação mais desejava eram justamente aquelas cujas opiniões ele temia em seu momento de crise. Nem poderia recorrer aos seus, às suas, aos seus próprios valores coletivos, né? Aqui está errado, pois não havia misericórdia neles, apenas expediente e responsabilidade. A salvação vem do samaritano. O samaritano é aquele desprezado, aquele em nós que desprezamos há tanto tempo. No caso de Phil, todos os sentimentos e anseios que ele mais temia em si mesmo realmente vieram em seu socorro. Sendo cuidado por seu lado inferior, ele encontrou seu coração e sentimentos novamente e pôde dar início à sua totalidade. Mas, para encontrar essa salvação, Phil teve que sacrificar muito. Anteriormente, ele confiava na lógica. Anteriormente, ele confiava na lógica, racionalidade e um ego rígido. No momento de crise, esses recursos foram inúteis. Quer dizer, a parte superior da personalidade dele. Tudo aquilo que ele estava habituado, que ele cultivou, né? Em psicologia, a gente chama de funções superiores, né? A superior e a auxiliar. Então, tudo aquilo, o funcionamento normal dele, nada disso ajudou. E nada disso ajuda quando nós estamos em crise, né? O que ajuda, o resgate, vem justamente daquilo que é inferior, né? Então, se, por exemplo, nós temos um terapeuta ou temos alguém no lado espiritual, né, que seja devidamente habilitado,
né, uma pessoa espiritual, seja um pastor, sei lá, um ancião, um padre, que compreenda, né, psicologicamente a nós, e ele acolhe o nosso lado inferior, nós nos sentimos livres, né, nos sentimos espontâneos. Então, no momento de crise, esses recursos foram inúteis. Ele teve que abrir mão temporariamente das atitudes do ego que haviam sido pilares de sua personalidade até então, e sacrificar a racionalidade para permitir a irracionalidade do mundo interior. Quer dizer, ele teve que sacrificar, né, o pensamento racional, tudo aquilo que ele cultivou por tanto tempo, e aceitar e permitir o irracional na vida dele. Quer dizer, aquilo que antes não fazia nenhum sentido. Ele teve que renunciar às atitudes de pensamento para sentir o que seu coração tinha a lhe dizer e render-se à dependência da força de vontade para estabelecer uma relação com a alma. Ele teve que abrir mão da força de vontade. E é o que, muitas vezes, em nossas crises, nós temos que abrir mão. Nós chegamos, nós nos rendemos, né? Ah, eu me rendo, não consigo mais nada, eu sou impotente para fazer qualquer coisa. O paradoxo do reino é que as mesmas coisas na vida que até então nos deram tanto suporte podem agora precisar ser sacrificadas. Assim, Jesus diz: se o teu olho direito te faz pecar, arranca-o e lança-o para longe de ti, pois te será mais útil perder uma parte de ti do que ter todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz pecar, corta e lança para longe de ti, pois te será mais útil perder uma parte de ti do que ter todo o teu corpo indo para o inferno. Isso está em Mateus. E olha só, antes do Sanford entrar aí, a gente pode ver o quanto esta parábola usada por Jesus, essa comparação, né? Você cortar o teu olho direito, e olha só, ele fala direito e não esquerdo, né? Você cortar o teu olho direito ou a tua mão direita, quer dizer, gente, isso aí é simbólico. Como? Quando, assim, a gente vê, né, isso é flagrante, né, que aqui Jesus está falando interiormente, né, isso remete ao lado interior, à nossa alma, e não ao lado exterior. Então, quem for ver isso aqui literalmente, né, e pecar, ele vai ter que arrancar o olho e cortar a mão, não faz sentido. Agora vamos continuar com Sanford. Levar essa afirmação de maneira externa e literal seria absurdo, mas faz todo sentido se a entendermos interna e psicologicamente. O lado direito representa o lado de nós mesmos que está conscientemente desenvolvido. Porque o lado esquerdo simboliza justamente aquilo que não é desenvolvido. A gente não consegue escrever com o lado esquerdo, né? O lado esquerdo tem pouca habilidade, né? O lado esquerdo é o lado de nós mesmos do qual não temos consciência, já que enquanto nossa mão direita faz o que queremos, a mão esquerda, para a maioria das pessoas, parece desajeitada e perversa. Se entendermos dessa forma, o significado da declaração de Jesus fica bastante claro. Às vezes, devemos sacrificar o que foi psicologicamente desenvolvido se isso tomar conta a ponto de excluir nossa totalidade. Então, olha que interessante, né? Se nós temos uma coisa na qual nós somos muito habilidosos, né? Se nós temos uma habilidade que já é característica nossa, se isso aí atrapalhar nós chegarmos na totalidade, então é como se isso tivesse que ser excluído, assim. Ou nós abrimos mão, sacrificar isso, para que a gente consiga o outro lado, né? Phil teve que sacrificar seu olho direito, entre aspas, e mão direita, entre aspas. Mas ao fazê-lo, seu corpo inteiro, quer dizer, sua psique inteira, foi salva do inferno. Porque ele estava no inferno. Se ele não sacrificasse, né, ele ia continuar. Isso nos leva ao paradoxo final da moeda perdida.
À primeira vista, parece que a consciência, a partir de seu desenvolvimento e ponto de vista superiores, deve se curvar para levantar o mendigo interior, resgatar a pessoa interior não desenvolvida ou procurar a ovelha perdida. Mas, ao mesmo tempo, é a parte perdida de nós mesmos, o desprezado, o samaritano, que nos resgata. Nossa vida consciente, cortada da totalidade de seu próprio ser, precisa de redenção, para que o mendigo interno, desprezado de nós mesmos, apareça no final como o Salvador. E é interessante, cabe aqui, gente, uma comparação. Quantas vezes, quantos filmes, né, nós já não vimos, e a gente vê isso na vida real também. O Corcunda de Notre Dame, né? Então, o Corcunda, ele representa a parte desprezível de nós mesmos, o nosso lado inferior. E a gente vê como ele se torna herói no final, né? Ele resgata, né, as pessoas lá, e no final ele é aplaudido, né? Então, quer dizer, a pessoa é como se o Corcunda fosse, o Corcunda, assim como os outros personagens, fossem partes do autor que escreveu aquilo, né? E o Corcunda fosse a parte inferior. No momento que ele é aceito, né, que ele é incentivado, ele acaba salvando as outras partes, inclusive a parte superior, as partes educadas, né, que como é que eu vou dizer, habilidosas, né? E ele não. Ele não era habilidoso, ele era até feio, né? Então, no final, ele é aplaudido. Então, isso é uma comparação, uma maneira simbólica do quanto o nosso lado perdido, né, mutilado, feio, se resgatado, se aceito, pode servir de herói dentro de nós mesmos, né? Este mistério da identidade secreta. Ah, não, continuando aqui. Somos salvos quando a parte perdida de nossa personalidade é recuperada, pois isso traz consigo o Rei, a pessoa total, aquele em nós que nos leva alegremente para o reino de Deus. Este mistério da identidade secreta entre o Salvador e desprezado era conhecido por Isaías, que pôde dizer do futuro Cristo que ele era uma coisa desprezada e rejeitada pelos homens. Um homem de dores e experimentado nos sofrimentos. Um homem para fazer as pessoas cobrirem seus rostos. Ele foi desprezado e não fizemos caso dele. Isso aí está em Isaías. Então, olha só, o próprio, né, Isaías chegou a essa profecia, né? Ele se referia a Jesus, né? E realmente cuspiram nele, né? Surraram e tudo mais, né? Feriram, deram tapas, colocaram, né, espinhos e tudo mais. Então foi bem desprezado, mas no final é ele que resgatou muitos, né? Com a remoção da arrogância do ego e a inclusão do inferior, até então partes inconscientes de nossa personalidade, que nossa conexão com a alma tornou possível, agora estamos em posição de receber o reino de Deus. O que significa para o reino entrar em nossa consciência, ou mais exatamente, o que significa para nós entrar no reino é o assunto para o qual agora nos voltamos. Então, aqui nós vamos para o capítulo 10, a vinda do reino. Aqui, gente, se eu ver que vai entrar em uma coisa que a gente vai parar no meio, né? Eu vou preferir interromper aqui a leitura, tá bom? Mas vamos ver como é que fica, né? A vinda do reino. Com a inclusão do que uma vez foi rejeitado pela consciência, o reino pode ser estabelecido como nosso centro interno. Isso é, ao mesmo tempo, uma entrega do ego à supremacia do reino e o cumprimento do ego e sua posição de força e importância
como representante da totalidade da personalidade. Assim, Jesus nos diz: aquele que acha a sua vida, perdê-la-á. E aquele que perde a sua vida, por minha causa, achá-la-á. Se está em Mateus, Lucas e Marcos. E também, todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Isso está em Mateus e Lucas. Gente, é impressionante nós que somos conhecedores da psicologia junguiana, né, da psicologia analítica, o quanto isso fala do nosso interior, né? O quanto isso se encaixa. Assim, se a gente for ver externamente, isso não faz sentido, né? O que exalta será humilhado, embora na nossa vida a gente possa ver esse tipo de coisa ocorrer mesmo, né? Mas é uma coisa assim que não tem muita lógica. Mas se a gente for ver interiormente, faz totalmente sentido. As expressões se aplicam tanto externamente quanto internamente. Exteriormente, é o chamado de Cristo para uma vida marcada pelo compromisso, não pela busca do eu, não pelo egocentrismo, né? Mas isso é possível apenas se o mesmo evento tiver ocorrido internamente e o ego tiver sacrificado sua egocentricidade à vida maior dentro de si. Quer dizer, a pessoa só vai conseguir como é que eu vou dizer, executar, né, essas afirmações de Cristo aí, se ela tiver feito isso internamente. Então aí ela vai conseguir fazer exteriormente, né? Se ela exalta o humilhado em si, ela será capaz de se humilhar lá fora, né? De se rebaixar, de se colocar no devido lugar, né? Porque aí dentro ela fez a mesma coisa. Isso não deve ser confundido com fraqueza. Este não é um chamado para extinguir, anular ou desvalorizar o ego. A posição do ego na personalidade total é de extrema importância. Não pode haver totalidade, força ou capacidade de ser usado por Deus sem um ego forte. Então, olha só, se a gente for ver, Cristo, apesar de dizer todas essas coisas, apesar de se deixar levar ao sacrifício, né, ele não era fraco. A gente vê o quanto o ego dele é forte. E justamente pelo ego dele ser forte, é que ele foi capaz de deixar tudo aquilo ocorrer. Ele, se não fosse, ele teria fugido, né? Um ego fraco sente-se compelido a lutar e lutar por sua existência, né? Mas aqui eu tinha suprimido isso, né? É apenas um ego fortalecido pelo confronto interno que é capaz de realizar o ato de autossacrifício. Um ego fraco sente-se compelido a lutar e lutar por sua existência. Por medo, o ego fraco se defenderá contra a vida e o mundo interior por meio de uma variedade de defesas e atitudes egocêntricas que o impedem de se entregar para ser usado pelo reino. Não podemos sacrificar o que não temos. Se não estamos no controle de nós mesmos, não podemos nos entregar a Deus para ser usado por Ele. O chamado é para uma maior, não menor, força do ego, no sentido psicológico. Uma pessoa com um ego forte não será orgulhosa, mas humilde, pois o orgulho próprio deve ser dispensado por uma pessoa forte. Moisés certamente era uma pessoa forte. No entanto, foi dito dele no final de sua vida: ora, o homem Moisés era muito humilde, mais do que todos os homens que havia sobre a face da terra. Isso está em Números. Assim Jesus diz: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Isso está em Mateus, né, na Bíblia de Jerusalém e em Lucas. A palavra grega para pobres significa literalmente mendigos. Os pobres de espírito são aqueles
que reconhecem que precisam mendigar seu espírito de uma fonte além de si mesmos. Tais pessoas encontram o reino enquanto aqueles que se consideram autossuficientes não recebem o presente mais elevado. Por quê? Eles já se consideram completos, né? As pessoas que são orgulhosas, tudo, já são completas. Ah, eu sou o bom, eu sou o melhor, né? E os pobres de espírito, os que mendigam, né? Mendigam daquilo que está além deles mesmos, né? Mendigam de Deus. Então, destes é o reino dos céus. O abandono do ego não vem facilmente para os seres humanos, cuja inclinação natural e inconsciente é buscar poder para si mesmos e tentar explorar a vida para seus próprios propósitos. A ideia de entregar o ego a um poder mais elevado de dentro produz ansiedade, porque parece que isso significa que o ego será extinto. Na verdade, o ego antigo morre para que um novo ego possa nascer. E isso é o cerne do mistério cristão da transformação. E aqui eu só vou acrescentar, gente, tem um autor que eu esqueci o nome, né? Mas ele explica o suicídio com base nessa verdade que o Sanford está colocando aqui. Então, ele afirma que o suicídio, na verdade, é um egocídio. O que procura ocorrer na vida da pessoa que está pensando em suicídio, na verdade, é um egocídio que está se procurando acontecer. Né? Mas a pessoa confunde o ego dela com a totalidade do ser dela, com o corpo, inclusive. Então, para ela, ela acha que ela deve se suicidar, ela deve se matar, literalmente. Mas não é. Né? O próprio suicídio, o desejo de se matar, é simbólico. Né? Na verdade, a pessoa, o inconsciente, está querendo uma morte do ego, está querendo que o ego mude. Por quê? Porque a atitude do ego é reprovada pelo inconsciente, pelo restante da personalidade. Né? O ego não está agindo de maneira total, né? De maneira adaptável, né? Ele só está fazendo bobeira. Então, vem essa ilusão de que é suicídio, né? De que a pessoa precisa de um suicídio, precisa se matar, mas não é. Ela precisa de um egocídio, da morte do ego antigo para um ego novo. Agora, estamos em posição de entender exatamente por que Jesus disse: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que leva à perdição. E muitos são os que entram por ela. Mas estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos são os que o encontram. Isso está em Mateus e Lucas. Pois o caminho estreito é o caminho ansioso, e o caminho ansioso ocorre quando o ego cede lugar ao reino. Essa entrega do ego à realidade maior dentro de nós, muitas vezes é representada em nossos sonhos como uma morte. Podemos sonhar com a própria morte, ou com uma doença mortal, ou nos encontrarmos sob sentença de morte, no sonho, né? A morte do ego em nossos sonhos expressa a necessidade da morte, entre aspas, da antiga orientação consciente para que uma nova personalidade, orientada para o reino interno, possa emergir. Quando esse processo interno é negado, pode levar a pensamentos compulsivos e obsessivos sobre a morte, uma convicção irracional, sem evidências físicas, de que temos câncer ou alguma outra doença mortal. A morte física real é sugerida de outra forma em nossos sonhos, e a morte do ego nos sonhos pode quase sempre ser interpretada como simbólica de um processo psicológico. E geralmente, quando ocorre a morte do ego no sonho, é porque uma grande mudança ocorre na vida da pessoa. Tá?
A morte de pessoas conhecidas, por exemplo, no sonho, pode indicar uma separação daquela pessoa, né? Como se a pessoa morresse para, para outra, né? Mas pode indicar também que partes nossas representadas por aquela pessoa morreram, né? Pode representar isso. Você pode ver, por exemplo, um ator que você conhece morrer no seu sonho. E se você for ver o que esse ator representa, como é a personalidade dele, o que você acha dele, o que você admira nele, se você extrair tudo isso, você vai perceber que esse lado seu provavelmente morreu. É como se você tivesse perdido esse lado, né? E é muito interessante. Agora, se você mata alguma pessoa no sonho, isso é sinal de repressão. Você está enviando aquilo para o inconsciente. Você está reprimindo, né? E nós paramos por aqui, gente, né? Nós avançamos bem hoje e gostei muito dessa leitura, muito, muito legal. Bem, vamos lá, eu vou parar a gravação aqui então.